Olá, mais uma vez a gente se encontrando para a leitura de mais um texto de meu livro que será publicado, e dessa vez eu quero trazer para vocês um tema que tem por título Realidade. E antes quero conversar com vocês sobre um outro ponto que se relaciona com o texto. Deus. O que é Deus? Existe? Quem é? Onde está? Algumas pessoas perguntam se sou ateísta, enfim. E uma pessoa pediu para que eu dissesse o que é Deus para mim. Qual o meu conceito a respeito? Bem, uma vez que o conceito já não é Deus em si, né? Essa é a questão que as pessoas não observam. Não existe Deus em si, existe Deus em mim. Um Deus criado por mim, a minha imagem e semelhança. Toda pessoa tem um Deus criado por ela mesma. Mas a pessoa insistiu, e eu disse a ela: observa você mesma, seu corpo. Pensa nos milhares de micro-organismos que residem em você, que habitam em seu corpo. Sabe, os bacilos na corrente sanguínea, enfim. São milhares de criaturinhas que só com uma tecnologia bastante avançada se pode observar esses micro-organismos, né? E eu disse a essa pessoa: olha, você é todo um universo para essas criaturinhas. Será que elas sabem que você existe como você? Que há uma pessoa que pensa, que fala e anda, dentro das quais elas residem? Elas sabem disso? Não. Será que elas pensam que você é Deus e o adora? Não. Se pensam, se adoram você, pensam e adoram inutilmente, porque elas jamais poderão ter certeza disso, de que você existe. É apenas um universo no qual elas habitam. E então eu disse a essa pessoa: olha, eu não tenho como conceituar Deus porque eu sou apenas um bacilo no organismo de Deus. Eu sou um micro-organismo nesse imenso, imensurável organismo que eu não sei o que é. Para que eu conceitue Deus, para que eu saiba quem ou o que Ele é e onde está, eu preciso sair dele e observá-lo de fora, existir independente dele. Mas se eu existir independente dele, ele não é Deus mais, porque eu não dependo dele. Então, a coisa é bastante interessante quando a gente observa essa questão por esse ângulo, né? E continuamos a conversar e a brincar com as palavras, buscando a verdade. E é uma busca que nunca termina, ninguém chega à verdade de coisa alguma. Toda verdade constitui degrau de uma escada que não se completa nunca, né? Mas a busca da verdade é o que faz a gente existir no mundo e progredir com as nossas vidas dia a dia. Então eu falei assim para ele: olha, ele cristão, como um dia eu também já fui, e eu disse: se Deus é um ser que se preocupa comigo, que pode me ajudar, que pensa, que sente, né, que me ama, ele, caramba, não se trata de um Deus, se trata de uma pessoa também, é muito parecida comigo, é imagem e semelhança de mim mesmo, né? Se ele pensa, se ele raciocina, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, porque o processo do pensar, do raciocinar, implica dúvida. Eu me ponho a pensar, eu me ponho a raciocinar sobre algo porque desconheço esse algo em parte. Por isso eu me ponho a pensar a respeito. Mas se tudo está patente aos olhos de Deus, como diz uma passagem da Bíblia, tudo está patente aos olhos de Deus, logo tudo é como uma fotografia para Ele, né? A palavra patente vem do latim, patens, que significa manifesto. É aquilo que é óbvio por si mesmo, que está diante de você, né? E se tudo está diante dele, dessa maneira tão óbvia, ele não pensa a respeito, ele não raciocina a respeito. Tudo está passado, presente e futuro. Tudo está ali ao mesmo tempo. E ele, não sendo influenciado por tempo e espaço, né,
não sendo um ser, uma criatura, um ser criado no tempo e no espaço, ele não é influenciado por essas questões. Então não existe passado, presente, futuro, não existe tempo para Deus. Então ele fica olhando para uma fotografia. A vida, a existência toda é uma fotografia diante de Deus. Não há movimento, não há vida na vida. Então qual é o sentido das coisas, da existência, enfim? Nada faz sentido. Nada tem sentido. Tudo é insignificante, não há significado. Se você observar a sua vida, o tempo, a duração da vida, em relação ao tempo que o universo existe, você vai entender que você é insignificante. Você nasceu e não fez diferença nenhuma para o universo. E quando você morrer, não vai fazer diferença nenhuma, porque é imperceptível. O nosso tempinho de vida é uma fagulha. Um sopro que não faz diferença no todo, né? Então eu falei para ele assim, olha, Deus não se importa com você, se Deus existe, seja o que ele for. Ele se importa com a criação dele. Se importa, né? Porque a criação é o importante. Só a criação, não existem criaturas. É como a gente observar uma grande engrenagem e tem suas peças. Quebrou uma peça aqui, uma peça ali, substitui por outras, mas a engrenagem continua. Ela continua. Morrem pessoas, homens, mas a humanidade está sempre aí. O universo, ele existe para sempre, seja como for. Ainda que as suas partes terminem e outras recomecem. Então, a questão é o que é a realidade? Sabe? Qual o sentido, qual o significado? Se aparentemente não há significado nenhum, e de fato não há mesmo, mas pode existir um significado que é o mais importante, que é o único, na verdade, porque é o único significado. E eu vou ler para vocês agora esse texto. Realidade. Diz assim: o que é realidade? Certamente é algo de que não se pode saber. Quando essa tal de realidade passa por nossos sentidos, logo, seja por assim dizer, sentida. Ao ser sentida, já não é mais ela, e sim uma sensação, uma interpretação sensorial. Tudo é indubitavelmente um sonho, uma ilusão, uma espécie de delírio. Quem pretende ser feliz não pode jamais acreditar poder encontrar na realidade das coisas a felicidade. Só temos a sensação de realidade e, a partir disso, formulamos opiniões sobre o que, ao nosso ver, ela seja. A, entre aspas, realidade que me fará feliz será aquela que eu mesmo, da maneira melhor possível, criar para mim mesmo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Você precisa se ver como a pessoa mais importante do universo, de todos os universos possíveis. Porque eu costumo dizer que somente eu existo. Todas as outras coisas são ilusões, elas existem em relação a mim. Existe porque eu existo. Quando eu nasci, tudo nasceu juntamente. Antes de mim, nada era para mim, em relação a mim. Somente o vazio, o nada. Eu abri os olhos, eu vi. Tudo passou a ser porque eu passei a ser. E quando eu me for, tudo se vai juntamente para mim, em relação a mim. Inclusive Deus. Até a existência dele depende de que eu exista também. A existência dele em relação a mim necessita de que eu exista. Se eu não existo, ele não existe para mim. Ele não existe em relação a mim. A minha existência é o ponto central de tudo que há. Eu sou o centro de tudo. De tudo. Eu sou o centro de todos os universos possíveis e não há nenhuma arrogância nisso. E se você
observar dessa forma, se você precisar de algum sentido externo para que a sua vida faça sentido, pula de uma ponte, porque nada faz sentido. A existência não tem sentido algum. Então não busque sentido externo, assim, das pessoas, das coisas, enfim. Você precisa fazer sentido para você. Perceba a sua importância. Perceba que todas as outras coisas existem porque você existe. No momento em que você deixar de ser, tudo deixará de ser. Valorize a sua vida e faça que ela tenha algum sentido para você. Porque esse é o sentido máximo da vida. É o sentido da vida de cada um. Essa é a mensagem que eu quero passar para você, sem preocupação das questões polêmicas que elas implicam. Você pode acreditar em Deus, não acreditar em Deus. Não vá atrás desses ateístas que levantam bandeira, e nem dos religiosos, porque tanto faz acreditar ou não acreditar em Deus. Dá tudo no mesmo no final das contas. Acredite em você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Eu posso desacreditar de Deus, mas não posso desacreditar de mim mesmo. Porque até mesmo Deus deixa de ser, se eu deixar de ser. Pensa nisso e viva uma vida com sentido. O sentido que você pode dar para a sua vida. A gente se encontra no próximo vídeo.